Na aula de hoje começaremos um tópico novo relacionado com essa imagem, especificamente por que as cargas elétricas que são emanadas do Sol conseguem chegar e atingir a camada de ozônio, mas especificamente nos polos. Quais são os motivos por trás dessa desviação de cargas elétricas? E que tem o nosso planeta que nos salva dessa radiação de cargas em movimento? A resposta a essa pergunta está associada com esse fenômeno, campo magnético. E o campo magnético, teríamos que remontar-nos principalmente às fontes de campo magnético. Desde a antiguidade, sabe-se, mediante Tales de Mileto, que existiam rochas que tinham características de trazer outros elementos metálicos. Essas rochas são denominadas como magnetita, justamente para fazer alusão a uma região na antiga Grécia que conhece-se como magnésia, ou seja, que são as rochas dessa localidade, que tem essa característica, mas sabe-se que essas rochas são de origem volcânico, resfriando-se devagar ou muito lentamente. Alguma informação está presente dentro dessas rochas para que exista uma atração com os metais. Do latim se diz que as características dessas rochas chamava-se magnetum. Mas por que no português se diz diferente a palavra que associa o que tem a capacidade, o objeto que tem a capacidade de trazer elementos metálicos? Justamente pelo fato que na língua portuguesa foi usado um galicismo, ou seja, uma palavra do francês que significa do próprio latim, muito duro, que seria adamantes ou adamas, que no francês a sua pronúncia é adamant e que no português associou-se com imã. Na língua espanhola, imã com a N, imã, mas a pronúncia é quase similar, mas é justamente por essa A inicial que transformou-se em I. Adamant para ímã. E o ímã, o que temos no nosso dia a dia, poderia ser um ímã em formato de ferradura, onde há duas posições diferentes que pertencem a esse ímã, ok? Chama-se, por conveniência para distingui-las, como polo norte e polo sul. Mas o ímã cria uma atração que não se consegue observar, a menos que se jogue a imagem de ferro. E dessa imagem, que é completamente neutra, faz com que exista uma atração, uma maior aglomeração dessa imagem nessas terminais dos polos para distingui-los, e essas linhas ou essas orientações estariam denotando alguma informação presente no campo circundante e vizinho a esses polos, que é muito mais intensa nessa região e bem mais fraca em outras regiões. E o que conhece-se como campo magnético, que a sua visualização pictórica seria por essas linhas que saem de um polo e finalizam em outro polo, que saem de um polo e finalizam em outro polo. Mas essas linhas deveriam ter uma orientação, pelo fato de estar associando alguma classe de interação. Se diz, por conveniência, que as linhas de campo magnético sairão do polo norte e finalizarão no polo sul. Mas simplesmente por conveniência, pelo fato que se tem-se um pedaço de ímã muito pequeno, uma barra de ímã, onde denota-se o Polo Norte e o Polo Sul com essas letras e por essas cores bem notórias, poderia existir uma atração entre polos contrários e poderia existir uma repulsão entre polos iguais. E essa caracterização dessas orientações permitem dizer que haverá alguma força magnética para trazer os objetos e para repelir os objetos, mas que estejam com o mesmo polo. Mas não existem polos livres, tem-se sempre o ímã. Tem-se um ímã onde é um polo norte e um polo sul. E a representação de um campo magnético também não se consegue observar, mas se poderia representar mediante essas diferentes bússolas, que suas orientações estão encaminhadas ou estão denotadas por essas linhas curvas que partem do Polo Norte e que finalizam no Polo Sul, que mostram as linhas de campo magnético com uma fonte do norte e uma terminação no Polo Sul. E de fato, bússolas são pequenos ímãs, bem pequenos, sensíveis, mas que experimentam uma força magnética associada com esse grande ímã. Quando fraciona-se o ímã, por mais que seja o Polo Norte e o Polo Sul, na hora de fracioná-lo não tem-se o polo dividido do outro. Não existe uma bifurcação de polos. Simplesmente haverá dois ímãs com a menor intensidade que o inicial, e se quebra-se essa sequência de ímãs, haverão 4 ímãs com a menor intensidade que o ímã inicial. E de continuar fracionando, teria-se por sempre o ímã.
E de fato seria assim? Será que a estrutura, até o mais minúsculo da matéria, existiriam ímãs com norte e sul, com polos diferentes? A resposta está associada com a análise do estado da matéria e especificamente com os objetos sólidos, que na sua região interna existem características associadas a pequenas regiões. Essas características é o que se conhece como domínios magnéticos, onde há um momento dipolar magnético, uma informação intrínseca a essa região, que não faremos ou não se fará fazer-se a uma discussão profunda do que significa um momento dipolar magnético, mas uma característica associada a essa região que agiria como se fosse pequenos ímãs. Nesse caso, quando não há uma orientação privilegiada, todos os domínios magnéticos desalinhados completamente com orientações aleatórias poderiam tornar-se alinhados sempre quando existe uma interação muito forte, um campo magnético externo, que faria que esses domínios magnéticos terminem alinhados na direção paralela a esse campo magnético externo. Para distinguir o campo magnético, usa-se a letra para fazer a sua denotação, sendo o B maiúsculo para fazer alusão ao campo magnético externo que existe fora dos elementos, fora da matéria, que existe no vácuo. E esses domínios magnéticos você consegue observar experimentalmente. Os domínios magnéticos nessa imagem em escuro e em branco são domínios que têm alinhações antiparalelas, ou seja, um para cima, outro para baixo, um a favor, outro em contra, que foi feito um experimento mediante as terras raras de nibídio, ferro e berílio, aonde quando aplica-se um campo magnético externo, alguns dos domínios terminarão mais alinhados a favor do campo e o outro que já estava alinhado continuará estando alinhado, ou seja, que o branco transformaria-se ou mudaria a sua orientação para estar alinhado com o campo magnético externo, que nesse caso seria a região mais escura. A força magnética age sobre elementos metálicos. Mas o que têm os elementos metálicos para que possam experimentar essa classe de interação? Pois não são cargas em movimento, não são cargas elétricas fixas. Nesse caso, são elementos que são neutros, mas que poderão experimentar essa força magnética idêntico a esse ímã que está aqui. Esse ímã é uma bússola, mas é um ímã. Mas o elemento metálico, essa limagem de ferro, também experimenta essa interação magnética. Quais são as causas dessa interação? Como poder caracterizá-las? Que também está presente em objetos mais cotidianos, mais presentes no nosso dia a dia, como esses clips, que também, pelo fato de ser metais, sentiram essa atração, e independente dos polos que seja, norte ou sul, também experimentarão essa atração magnética. Para poder caracterizar melhor essa força magnética, essa interação magnética, que não somente restringe-se a elementos que estejam neutros ou interação entre ímãs, podemos imaginar que nesse sistema cartesiano tridimensional, na direção Y existe um campo magnético alinhado. Por mais que seja uma barra metálica, uma barra que esteja com um campo magnético próprio, com uma orientação magnética do polo norte e polo sul, poder-se dizer que é um campo magnético muito intenso paralelo ao eixo Y. E se fôssemos pensar, que passasse uma carga perpendicular à direção do campo, uma carga elétrica positiva que apresenta um deslocamento com uma velocidade caracterizada por esse vetor, essa carga elétrica experimentalmente mostra uma desviação, ou seja, experimenta uma ação de uma força, nesse caso uma força perpendicular a esse plano. E se fosse no sentido diferente a direção da velocidade, agora de direita para esquerda, a força estaria de baixo para cima, paralelo ao eixo Z. Mas quais são as principais causas para que essa força magnética exista e que seja perpendicular ao próprio campo e que a força também seja perpendicular à própria velocidade ou à própria direção do deslocamento da carga positiva? Pois, se a velocidade que apresenta essa carga fosse na mesma direção do campo, não existiria força elétrica ou força magnética alguma que essa carga experimentaria. Como poder caracterizar essa força que nessa situação é zero, mas quando a velocidade da partícula carregada está na direção perpendicular ao campo, essa força experimenta-se, essa força existe.
E para aquilo podemos continuar com o raciocínio e imaginar que, se no caso anterior a força é nula, nessa situação, se não tem velocidade, a força também será nula. Por mais que a carga esteja em repouso, não experimentará força associada a esse campo magnético criado por esse ímã. Experimentalmente, poder-se fazer o experimento, ou poder-se recriar essa noção, mediante a associação de um osciloscópio, que é basicamente um acelerador de partículas minúsculo, um tubo de raios catódicos, que incide esse jato de elétrons sobre uma superfície fluorescente e registra-se esse ponto brilhante. Não se consegue observar com clareza os elétrons, mas sim o desvio desse ponto brilhante, que é a excitação dos elétrons sobre essa superfície de fósforo. Na ausência de campo magnético, a trajetória dos elétrons com carga negativa é justamente no centro. Mas quando existe um campo magnético aplicado, nessa situação, tem-se uma orientação diferente. Continuando com o raciocínio, quando aplica-se um campo magnético sobre esse jato, esse fluxo de elétrons, onde o campo não é exatamente zero, pois tem-se uma fonte externa de campo magnético, os elétrons experimentarão um desvio relacionado com a intensidade do campo, a sua direção, e essa força mostraria a causa principal para a existência desse desvio desse ponto brilhante para uma posição inferior. Como poder caracterizar essa força que experimentalmente registra-se mediante esse experimento? Esse daqui é um tubo de raios catódicos. Tem-se a fonte elétrica, uma diferença de potencial elétrico, mas quando aproxima-se o polo norte do ímã, tem-se um desvio para a parte inferior. No polo sul, um desvio no sentido contrário, para a parte superior. Mais uma vez, a aproximação do polo norte, desvio na parte inferior. Na vertical também tem um desvio. Agora o polo norte o desvia para a esquerda, mas sempre será um desvio perpendicular à direção do próprio campo. Nesse caso, a força magnética se representa da seguinte forma: se diz que a força magnética é perpendicular ao campo, e a força magnética também será perpendicular a alguma componente que seja perpendicular da velocidade em relação ao campo. Ou seja, que o vetor força será perpendicular tanto ao campo como à velocidade, ou pelo menos a alguma componente que seja perpendicular ao campo, um vetor perpendicular a esses dois ao mesmo tempo. Como poder representá-la de uma forma sucinta, resumida e fácil? Para aquilo, representa-se mediante o produto vetorial. Se diz que o vetor força magnética dependerá da intensidade da carga que tinha esses objetos carregados, ou que tinha esses elementos de matéria, a quanta carga elétrica tem, incluindo o seu sinal, o produto vetorial entre o vetor velocidade com o vetor campo magnético, que experimentalmente resume-se a essa escrita. Mas por quê? Justamente o produto vetorial está associado a vetores, mas podemos imaginar dois vetores no espaço tridimensional, o vetor A, que tem componentes em AX ao longo do eixo X, a Y no eixo Y e a Z no eixo Z. Nesse caso, com outro vetor B, que tem componente em X, Y e Z, poder-se dizer que no campo tridimensional, ou no espaço tridimensional, a sua representação, por mais que seja uma imagem plana, esse será o vetor A, o vetor B, e entre si é uma diferença de orientação, que essa diferença de orientação associada a esses dois vetores poderão compor um plano que pertence a esses dois vetores no espaço, mas pertencem a esse plano, esses vetores, esses vetores constituem um plano, e dessa forma poderia definir-se uma direção perpendicular a esse plano fictício, que seja uma direção perpendicular tanto ao vetor A
como o vetor B e essa direção perpendicular relaciona-se mediante esse vetor unitário, representado pela letra N, com um circunflexo, para dizer que é um vetor de módulo 1. O produto vetorial será um vetor perpendicular ao plano constituído por esses dois vetores que têm diferença de orientação entre si, associado ao ângulo θ AB, que denota a diferença de orientação entre o vetor B em relação ao A ou o vetor A em relação ao B, mas é um vetor perpendicular a ambos, simultaneamente, ou seja, algo relacionado com a força magnética, que é perpendicular ao campo e é perpendicular, por sua vez, a alguma componente da velocidade que seja perpendicular ao campo. Mas, sendo um produto vetorial, o produto poderia ser comutativo, mas nesse caso não será comutativo, pelo fato que o produto vetorial de B com A será igual ao produto de A com B, só que com o sinal negativo, embora o sinal negativo faça alusão a ser na direção contrária para esse vetor. O mais importante, fora dessa definição, também será analisar o módulo desse vetor resultante, esse vetor que poderia ser chamado como C. O módulo do vetor do produto vetorial, que denota um novo vetor resultante mediante a operação de A produto vetorial com B, ou de B produto vetorial com A. O módulo desse vetor representa-se mediante um módulo de A vezes o módulo de B vezes o seno do ângulo entre ambos vetores, ou seja, que a força magnética terá um módulo equivalente à carga que presente ou que tenha esses portadores de carga, o módulo da carga, a velocidade, o módulo da velocidade vezes o módulo do campo magnético vezes o seno do ângulo entre si, ou seja, entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético, implicando que se ambos vetores B com V de velocidade são perpendiculares, o ângulo entre si é π-meios, ou 90 graus, o seno de π-meios é equivalente a 1, o máximo valor possível. Como observa-se nesse caso, a velocidade e o campo magnético são perpendiculares, portanto a força em outra direção será o máximo valor possível. Poder-se também resumir a ser simplesmente o módulo da carga, alguma componente da velocidade que seja perpendicular ao campo. Dessa forma, mostra-se que o módulo da força, a sua intensidade, está relacionada com quão rápido desloca-se, mas que seja perpendicular a essa intensidade do campo magnético, e a quantidade de carga, o módulo da carga elétrica que apresente os portadores de carga em movimento. A regra da mão direita nos permite relacionar a direção do vetor força, ou do vetor resultante do produto vetorial de A com B, para esse exemplo anterior. Pegando a mão direita, ou abrindo a mão direita, o dedo indicador denota o primeiro vetor, nesse caso o vetor A minúsculo, que faça alusão ao vetor A maiúsculo. O dedo do meio, na direção perpendicular 90 graus entre si, denotaria a direção do vetor B, e a direção perpendicular a ambos mostra que será o polegar, mas poderia ser para cima ou para baixo, dependendo de qual será o vetor A e qual será o vetor B. Nesse caso particular da força magnética será o vetor velocidade, no dedo indicador, o vetor B do campo magnético com o dedo do meio, e portanto a força seria para cima. Só que lembremos que a carga elétrica, o seu sinal é do elétron, portanto é negativa, na direção contrária, ou seja, desviando o fluxo de elétrons, os jetos de elétrons, para uma posição vertical menor. E as unidades do campo magnético. Então, com bases na equivalência física da força magnética, disse-se que a força, que são quilogramas vezes metros por segundo ao quadrado, ou seja, newtons de força, serão equivalentes à carga vezes a velocidade metros por segundo vezes as unidades do campo magnético, nesse caso específico representadas como sendo U de B, para fazer alusão a ser as unidades do campo magnético, que especificamente quando isola-se obtém-se que essas unidades são a razão de quilogramas por coulombs por segundo, que conhecem-se como sendo Tesla, ou seja, que Tesla é uma unidade associada à intensidade do campo magnético, mas justamente chama-se Tesla por honra a esse senhor Nikola Tesla, que foi um inventor e engenheiro elétrico
mecânico e físico estadunidense mais origem sérvia, onde esse senhor experimentou com campos magnéticos, mas também experimentou com a corrente elétrica alternada. E em honra a essas experimentações realizadas, decidiu-se chamar essas unidades como sendo Tesla, em honra, ou mediante o seu sobrenome, a fazer alusão a essa pessoa que experimentou várias vezes com a intensidade ou mediante experimentos que associavam campo magnético. Mas não são as únicas unidades presentes e compostas no Sistema Internacional de Unidades. Há unidades fora do Sistema Internacional de Unidades alternativas que representam a intensidade do campo magnético. Essas daqui são chamadas de Gauss, em honra a Friedrich Gauss, o mesmo que tínhamos estudado anteriormente da lei de Gauss para o fluxo elétrico e determinar a carga contida por uma superfície gaussiana. Ou seja, que um Gauss de intensidade de campo magnético é bem fraco, é a 10ª parte de um Tesla. Um Tesla seria a intensidade do campo magnético associado a 1 kg por coulomb por segundo, ou seja, um objeto que movimenta-se com uma determinada massa que apresenta essa carga por segundo de deslocamento. Para algumas fontes de campos magnéticos que têm esse conhecimento, com suas intensidades expressas em teslas, podemos imaginar principalmente mais fraca existente, o espaço interestelar, o espaço no vácuo, é a 10 a menos 10 teslas, é ínfimo, muito pequeno, mas ainda assim poderia mensurar-se. Próximo à superfície terrestre, o campo magnético que gera o nosso planeta, em virtude desse núcleo de ferro que movimenta-se associado ao processo de rotação do nosso planeta, é um campo magnético super fraco, é meio Gauss, ou seja, 5 vezes 10 a potência menos 5 teslas, ínfimo. Muito pequeno, mas ainda assim nos protege das partículas carregadas que vêm do Sol. O ímã da geladeira que usa-se para fazer a vedação ou vedar qualquer vazão de ar frio com o ambiente muito mais quente, e sabendo que a geladeira é metálica, gruda-se perfeitamente, mas consegue se abrir facilmente, é um ímã que tem uma intensidade de 1/100ª parte de um Tesla. Uma barra magnética um pouco mais potente poderia construir-se de 1/100ª a 1/10ª parte de um Tesla. Próximo à superfície solar, a intensidade é de 1/10ª de Tesla. Observem que a superfície solar mostra uma intensidade bem notória, bem maior, quase 4 ordens de grandeza maior que a superfície terrestre. O maior ímã fabricado pelo homem pela humanidade está associado a uma intensidade de 2 a 4 teslas. Nesse caso, o ímã fixo, permanente. O maior fonte de campo magnético é estático, associado com o fluxo de correntes elétricas, que é um fenômeno que posteriormente estudaremos, está associado da ordem de 30 teslas. O maior pulso de campo magnético experimental, de 500 a 1000 teslas, próximo à superfície de um pulsar, que é uma estrela de nêutrons que tem umas características fenomenais, mas a intensidade é 10 a 8, bastante grande, e próximo à superfície do núcleo atômico, de 10 a 12 teslas. Ou seja, é esmagador, uma intensidade de campo magnético numa região tão pequena que tem 1 terateslas, gigantesco. E esse é justamente o campo magnético que estaria presente dessa forma pictórica, que nos protegendo das partículas carregadas que emanam do Sol, no processo que o Sol faz para a difusão, para criar essa iluminação, para iluminar nossos dias e justamente para aquecer nossos dias e todo o processo biológico acontecer. Nesse caso, há partículas que conseguem desviar-se para os polos magnéticos e, quando colidem com as camadas de ozônio, criariam essa excitação com o ozônio. As partículas que são elétrons excitam o ozônio e, portanto, o ozônio emana luz quando desexcita-se. E justamente observa-se na parte mais fraca do campo magnético terrestre, na parte dos polos. Com base nesse conhecimento que tínhamos visto, analisaremos o exemplo número 1. Se diz que um feixe de elétrons que saiu de um cátodo de um osciloscópio e movimenta-se com uma rapidez de 2 vezes 10 a quinta potência metros por segundo ao longo da direção x, experimenta uma força magnética que o faz desviar da sua trajetória como consequência da proximidade de um ímã, cuja intensidade do campo magnético é de
0,050 teslas na direção menos y, como observa-se na imagem, ou seja, apontando o polo norte na direção y no sentido contrário. Determinar o vetor força magnética que experimenta o feixe de elétrons que saem ao longo da direção x. Para aquilo, comecemos expressando a velocidade, o vetor velocidade, com esse módulo, essa rapidez específica de 200.000 metros por segundo na direção x, onde, quando se faz a representação no sistema cartesiano, o vetor velocidade estará paralelo à direção x. O campo magnético com essa intensidade de 0,050 teslas na direção y negativa significa que estará apontando na região y, só que na direção negativa. E a força magnética é a grande incógnita. Quanto será o vetor força magnética? Para aquilo, podemos começar expressando que a carga elétrica dos elétrons é negativa e, conhecendo o vetor velocidade e o vetor campo magnético, poder-se determinar a sua direção, principalmente. Ou seja, conhece-se o módulo do vetor velocidade com a direção x, o módulo do vetor campo magnético com a sua direção menos y e, portanto, esse negativo com esse negativo da carga eliminam-se ou cancelam-se, mas tem-se o produto vetorial de um vetor associado à direção x com a direção y. E o produto vetorial nas coordenadas cartesianas, pelo fato de ser cíclico, nos mostra que será na direção z. A palavra cíclica significa que faz alusão ao x, y, z. Na direção z. Implicando que seja um vetor campo da força magnética, né, ao longo da direção z, cuja intensidade está associada com o módulo da carga elétrica dos elétrons, a velocidade dos elétrons, a intensidade do campo magnético. Nesse caso, quando substituem-se os valores, o módulo da carga elétrica dos elétrons, a sua velocidade, a intensidade do campo magnético, tem-se que a força magnética é ínfima. Mas lembremos que a massa dos elétrons também é ínfima. Nesse caso, uma força minúscula ao longo da direção z, associada com essa intensidade do campo magnético super fraca, mas que faz desviar o feixe de elétrons para uma direção superior, ou seja, indo de baixo para cima, consegue desviar até uma marcação maior que o centro da própria tela desse osciloscópio. This experiment shows the magnetic force on a moving charged particle. So here's the experiment. We have a vacuum tube, an electron gun, and a phosphor screen. The electron gun emits a beam of electrons which travel down the tube and strike the phosphor screen, which gives out light. So the blue dot on the screen shows you where the electrons are. We accelerate the electrons through a voltage difference of 1,000 volts, and they strike the screen with a velocity of 20,000 kilometers a second. That's the distance from Christchurch to London in 1 second. Here's the magnetic field. It's just a simple lab bar magnet with an arrow drawn to indicate the direction of the North Pole. So I have field lines coming out of the North Pole, looping round and coming back into the South Pole. Now watch what happens when I bring the magnetic field close to the beam of electrons. You can see that there's a force on the electron beam downwards, and the force is at right angles both to the magnetic field and to the direction of the electrons. And if I bring the magnetic field down from the top, the electron beam is deflected to the side. And it doesn't matter what angle I bring the field, the electron beam is always deflected at right angles. So it's really important that the magnetic field is at right angles to the direction that the electrons are traveling. If I bring the field along the same direction that the electrons are traveling, you can see that there is no deflection. You only have deflection if you have magnetic field at right angles to the way the electrons are moving.
Continuamos com o exercício 2, que diz que um feixe de elétrons é acelerado mediante uma diferença de potencial elétrico de 1600 volts, com o objetivo de injetá-lo numa região onde há um campo magnético perpendicular à direção do deslocamento dos elétrons. Se o feixe realiza uma trajetória circular de 6 centímetros de raio, como observa-se nessa imagem, são injetados por essa diferença de potencial elétrico, saindo esse jato de feixe catódico, mas que realiza essa trajetória circular dessa dimensão caracterizada por seu raio, determinar a intensidade do campo magnético causante da trajetória descrita, sabendo que a massa do elétron é equivalente a 9 vezes ou 9,11 vezes 10 à potência menos 31 kg. Nesse caso, haverá que determinar alguma força que seja a causante dessa trajetória circular. E para aquilo comecemos analisando o trabalho realizado por essa diferença de potencial elétrico entre essas placas para ter a injeção do feixe de elétrons, ou do feixe catódico. Nesse caso, se tinha analisado anteriormente que o trabalho na parte elétrica está associado com a diferença de energia potencial elétrica, ou seja, com a variação negativa da energia potencial elétrica, implicando que quando haja uma diminuição dessa grandeza física da energia potencial elétrica, implicará que haverá um trabalho realizado para que exista essa diminuição e, portanto, esse trabalho expresse-se em energia cinética ou em outra classe de energia. Nesse caso, também tínhamos visto que a energia potencial elétrica é uma informação associada com uma interação, mas uma interação relacionada com alguma fonte de carga que cria alguma informação circundante a si mesma. E essa informação é que se conhece como potencial elétrico, ou seja, que uma partícula carregada negativamente, nesse caso os elétrons, experimentará algo relacionado com essa interação, que é criada e que se expressa mediante essa diferença de potencial elétrico entre as placas. Dessa forma, o trabalho realizado está implicamente relacionado com a diferença de potencial elétrico com a carga elétrica dos elétrons, mostrando que a diferença de potencial elétrico está diretamente relacionada com o trabalho realizado por unidade de carga elétrica, muito parecido ou idêntico à das baterias das pilhas. Mas esse trabalho realizado transforma-se em movimento, pois tem-se um jato de elétrons que tem uma massa e terão uma velocidade, após de ser acelerados, mas ganhando uma diferença de velocidade, partindo do repouso e ganhando uma velocidade máxima. Ou, melhor dito, atingindo uma velocidade máxima. Essa velocidade máxima, nessa última equivalência, poder se expressar como sendo essa raiz quadrada, onde estará diretamente relacionada com a diferença de potencial elétrico. Quanto mais diferença de potencial elétrico, mais veloz será o feixe de elétrons, a carga elétrica e a massa dos elétrons. Mas há uma pergunta importantíssima também por esclarecer. Por que observa-se esse jato de elétrons se está dentro dessa superfície ou dentro desse espaço fechado? A resposta está associada com um gás que tem na região interna, um gás nobre, que quando esses jatos de elétrons saem disparados com altíssima velocidade ou com altíssima energia cinética, faz colisões consecutivas com esse gás, excitando, e essa excitação, por ser instável, decai e emana luz, ou emite luz. Essa luz é o que observa-se nesse registro do jato, mas o jato estava com uma largura bem pequena, e à medida que movimenta-se ou desloca-se, dispersa-se essa excitação, esse jato consegue se abrir. Substituindo os valores, diria-se que a velocidade de saída dos elétrons é bastante grande, é de 3,38 vezes 10 à sétima potência metros por segundo, ou seja, 33.800.000 metros por segundo, gigantesca. Por outro lado, qual é a força que caracteriza o movimento circular? Sabendo que poder-se desprezar o peso
dos próprios elétrons. Mas qual é a força que seja causante da existência desse movimento circular? Que sabendo que a força magnética tem esse módulo, o módulo da carga da velocidade e o módulo do vetor campo magnético, essa força que caracteriza esse movimento circular está associada com uma força que sempre apontará para o centro da trajetória circular. Essa força conhece-se como força centrípeta, cujo módulo está associado com a aceleração centrípeta. Nesse caso, mediante a segunda lei de Newton, se diz que essas partículas, os elétrons que possuem essa massa, experimentarão uma aceleração centrípeta, cujo módulo está relacionado com o módulo ao quadrado do vetor velocidade, ou seja, a velocidade que cada um dos elétrons apresenta, dividido pelo raio da curvatura. Dessa última equivalência, poder-se simplificar a velocidade e a segunda potência da velocidade e determinar a intensidade do campo magnético, que é a pergunta do próprio problema, ao deixá-lo só o elemento do campo magnético à esquerda e passando a intensidade da carga elétrica à direita, ou o módulo da carga elétrica à direita, implicando que seja essa razão entre a massa vezes a velocidade, dividido pela carga elétrica dos elétrons, vezes o raio da trajetória. Ou seja, que quando substituem-se os valores, tem-se quilogramas da massa, metros por segundo, coulombs por metro. Parece uma confusão, mas quando simplifica-se massa, comprimento com comprimento, obtém-se quilogramas por coulombs por segundo, unidades de campo magnético, teslas, cujo valor, a intensidade do campo magnético, será de 2,2 vezes 10 a potência menos 3, uma milésima parte de um Tesla, ou seja, de 2,2 milésimos de Tesla. É uma intensidade super pequena, mas que ainda assim consegue desviar um jato de elétrons em virtude da sua baixíssima massa, criando uma força magnética que terá essa intensidade. Mas esse experimento é muito bonito e acontece, é rico e frutífero. Consiste em duas bobinas elétricas, que posteriormente analisaremos quais são os princípios por trás das bobinas para criar um campo magnético em uma região intermediária onde injeta-se essa bomba, onde há um feixe de elétrons que desvia-se como consequência de um campo magnético homogêneo que tem uma direção muito uniforme na região intermediária entre as bobinas, que tem um raio de R, mas o espaçamento entre as bobinas também é simétrico, é de R, o equivalente do próprio raio. Mostra esse experimento que conhece-se como as bobinas de Helmholtz, ou a bobina de Helmholtz, permite determinar a razão entre a massa pela carga elétrica dos elétrons. Mas um experimento dessa forma constitui-se mediante as bobinas e fontes elétricas, uma que permita introduzir uma corrente elétrica nas bobinas e outra que permita fazer uma diferença de potencial elétrico suficiente para ter um jato de elétrons saindo desse terminal negativo, ter um feixe de raios catódicos. Como observa-se nesse vídeo, onde à medida que aumenta a diferença de potencial elétrico, o feixe de elétrons se consegue observar. Mas quando a ação de um campo magnético externo, à medida que aumenta a sua intensidade, aumentará a força magnética que age na direção perpendicular ao deslocamento das cargas. O campo magnético será perpendicular ao vetor velocidade e a força magnética na direção perpendicular ao campo e perpendicular à velocidade ao mesmo tempo. Como observa-se nessa representação desse X, como observa-se nessa visão lateral, onde a força magnética é perpendicular, mas o sentido do campo é de esquerda para a direita, permitindo ter esse desvio do feixe luminoso de elétrons e, dessa forma, determinar a razão entre carga com massa dos elétrons. Determina-se ao medir experimentalmente o raio dessa curvatura, dessa circunferência. A essa força específica que tínhamos analisado anteriormente, mostra-se experimentalmente, mas deduziu-se uma expressão muito concisa, única, para dizer que qualquer carga elétrica poderá experimentar tanto uma força magnética como uma força elétrica. E em conjunto é o que conhece-se como uma força de Lorentz, onde expressa-se a carga
vezes o campo elétrico, que experimentará uma força elétrica, ou a carga interagindo magneticamente com esse campo magnético, uma força magnética. Em honra a Heinrich Lorentz, um físico dinamarquês, que no ano de 1895 obteve a fórmula de integração eletromagnética. Em uma expressão só, resume-se ambas interações, elétrica e magnética, para uma carga que está em movimento, podendo ser uma carga positiva, uma carga maior que zero, nessa região de um campo magnético que sai da superfície, que sai dessa imagem, fazendo um desvio para baixo. Se não tem carga, passa direta. E se tem carga menor que zero, uma carga de elétrons, terá um desvio para cima. Mas essa direção, que representa esse círculo com esse ponto? Na verdade, uma forma simplificada de denotar um vetor campo magnético que está saindo dessa imagem. Tentem imaginar que um vetor é uma flecha, mas de fato não é uma flecha, só que a sua representação pictórica é uma flecha. A informação por trás é módulo, direção e sentido. Mas uma flecha, quando sai, mostraria a ponta. Se saísse dessa superfície onde estão observando nesse instante, seria a ponta da própria flecha, um vetor que sai da imagem. E se estivesse entrando no sentido contrário, o que observaria seria a cauda da própria flecha, o vetor entrante à superfície, ou entrando à própria superfície. Com base nessa representação, poder-se observar que o plano, que é a própria imagem, e introduz-se a noção da terceira dimensão saindo ou entrando no próprio plano. Com base nessa explicação, também tem-se que três elétrons com velocidades diferentes em uma região de campo elétrico e magnético, o terceiro, partindo do repouso, poderá representar ou experimentar esse movimento cíclico. Haverá alguma velocidade tal que a força magnética com a força elétrica cancelam-se entre si. A força magnética indo para baixo, mas com essa velocidade tão grande, terá um desvio, e uma força elétrica que o faria desviar para cima. Mais uma vez. E se fossem objetos da mesma massa, da mesma carga, só que com velocidades diferentes, muito diferentes, não essas três opções de velocidade. Tem um jato de elétrons, alguns mais rápidos em vermelho, outros mais devagar em azul, e observa-se que os mais rápidos nessa região de campo elétrico e magnético têm esse desvio, e alguns passam quase em linha reta. Dependendo da intensidade da velocidade, haverá uma que permita anular a ação da força elétrica com a ação da força magnética, para ter esse desvio cíclico e bonito. Dessa forma, finalizamos a aula de hoje e nos vemos numa próxima.